pé, vamos orar um pouquinho, em nome de Jesus. Levanta suas mãos, estenda ela para cá. Senhor Jesus, o Senhor nos deu o privilégio, Senhor, de estar como ferramenta em suas mãos. A palavra é sua, Pai, e nós somos suas ovelhas, em busca da voz do pastor. E dessa voz do pastor sair, Pai, o que nós precisamos, o que uma ovelha precisa, Pai, de informações, de abraço, de uma palavra de consolo, de uma palavra de orientação, de uma palavra que nos dê o discernimento para onde nós iremos, Pai. E nós já decidimos que nós queremos seguir, sim, o pastor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Abre o nosso entendimento, abre nossa visão espiritual, Pai. Que o Senhor venha estar conosco, Pai, em todos os momentos, mas principalmente nesse momento que é ouvir e ouvir a palavra de Deus. É o que nós te pedimos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aplauda Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor, meus amados. Pode se assentar, por favor. Eu vou ler aqui uma passagem que nós vamos destrinchar na noite de hoje, que está lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, e diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Só que já no Novo Testamento, Efésios, no capítulo 5, 28, ele reforça isso. Ele diz assim: da mesma forma, os maridos devem amar cada um sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Lá no primeiro, ele faz uma menção a uma companheira, a uma auxiliadora. Aqui ele já é mais enfático, ele fala sobre sua esposa. Mas olha só aqui que em Efésios 4:32 nos fala: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Só até aí, irmãos. Coloca a sua Bíblia ali, olha para cá. Vamos entender essas três passagens que Deus está nos ensinando nessa noite. A começar pelo primeiro, eu não vou focar que ele está falando de uma auxiliadora, mas eu vou focar que Deus está deixando claro nessa passagem que, então o Senhor Deus ordenou: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, desde o início, nós estamos falando no primeiro livro da Bíblia, nós estamos falando do segundo capítulo, Deus já está falando: olha, não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem viva só. Em outras palavras, é extraordinariamente bom que o homem viva se relacionando. É extremamente importante que as pessoas tenham um relacionamento com outras pessoas. E aí ele começa a definir marido, mulher, pais e filhos, filho e pais, colegas com colegas. Em todas as áreas ele deixa claro: é muito importante que o homem conviva com seus irmãos. Mas agora eu quero chamar a atenção para você, de uma coisa extremamente importante. Se isso é bom, se isso é importante, por que em uma grande quantidade das famílias, os pais não têm mais relacionamento com os filhos? Pais, presta atenção. Você tem visto os seus filhos crescerem? Você tem visto que um dia ele estava com um aninho, depois ele foi para 5 anos, daqui a pouco vai estar com 10, mais adiante ele vai estar com 15 anos, com 20 anos ele já está pensando em sair de casa. Muitas vezes, pai, você tem dedicado sua vida, seu tempo, para você trabalhar, e precisa trabalhar, o foco não é esse, mas você se dedica tanto
a essas coisas e dedica o mínimo para você se dedicar, eu estou falando exclusivamente aos seus filhos. Você tem tempo para todo mundo, você tem tempo para todos os trabalhos, você tem tempo para todos os bicos, mas você não tem tempo para sentar com o teu filho, para brincar com o teu filho, para jogar com o teu filho, para passear com o teu filho. Aí você olha para trás, você não vê seu filho crescer, você não vê ele desenvolver. Quando você abre os olhos, o tempo já passou, teu filho agora está barbudo, e você não vai voltar mais no tempo, porque o tempo não volta, e você está perdendo talvez a oportunidade de viver o melhor tempo que você pode com o teu filho, fazer as melhores coisas e criar nele as melhores memórias positivas. Qual o custo financeiro disso? Nenhum, porque você pode fazer tudo o que você quiser, sem precisar gastar nada, e ele pode ter agora, experiências extraordinárias, inesquecíveis com você. Eu tive o privilégio de, pelo menos 2 vezes na minha vida, jogar bola com meu pai. 2 pernas de pau, mas eu nunca esqueci isso, foi fantástico, porque eu via todos os jovens, todas as criancinhas jogando. Eu nunca fui bom em bola, mas jogar com meu pai foi prazeroso. Foi prazeroso. Isso aqui eu tenho uma memória assim, que de vez em quando a gente senta, eu e meu pai, e a gente fica lembrando, olha, se isso funcionou e eu tenho essa boa memória, cadê a boa memória que você pode e deveria estar fazendo com o teu filho? Porque às vezes você está cuidando do filho de todo mundo, às vezes você está ajudando tantas pessoas, mas espera aí, e os seus? E seus filhos, e seu neto? Será que você tem dado a mesma oportunidade? Tem dado a mesma qualidade de tempo para ele? Muitas vezes a gente pode até perder nossos filhos, porque a gente não deu a devida atenção, porque a gente não está percebendo o que está acontecendo justamente ao nosso lado. E quando assusta, algo já aconteceu, e o trabalho que você vai ter que fazer vai ter que ser infinitamente maior do que se você estivesse acompanhando permanentemente o teu filho e tendo uma relação de pai, filho, sim, mas também tendo uma relação de pai e amigo. Quantos não têm oportunidades, que gostariam de ter um pai, que gostaria de ter uma mãe, e não tem, e de repente você, filho, tem pai e tem mãe, e está desperdiçando esse tempo. De repente você, mãe ou pai, tem filho, e também está desperdiçando esse tempo. Mas ainda há tempo de você rever essa situação, ainda há tempo de você buscar mudar, se essa for a situação. Por quê? Porque se você não fizer hoje, porque se você não fizer amanhã, porque se você nunca fizer lá na frente, poderá ser tarde, e aí, talvez você poderá se arrepender e ficar frustrado. Eu trouxe aqui um relato, que chegou em minhas mãos essa semana, na ocasião de uma criança de 15 anos, uma menina de 15 aninhos, numa determinada tarde, a mãe dessa menina sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral. A mãe foi internada às pressas no pronto-socorro e deixou, obviamente, 5 filhos. E essa menina era a quarta, tinha mais uma caçula. Ela era a quarta, na ocasião ela estava com 15 anos. E eu sei que a mãe dela ficou 7 dias internada. E aquela menina ficava todos os dias chorando. E com 15 anos ela tomava conta da casa dela. Com 15 anos. Ela assumiu a casa, assumiu a paternidade da caçula, fazia comida, arrumava a casa, cuidava do pai. Mas olha só, o que ela escreve numa carta, durante aqueles 7 dias de agonia, ela diz assim, como se estivesse escrevendo para a mãe dela: mãe,
Aqui estamos todos bem, só estamos com muitas saudades e muitos preocupados com a senhora. A caçula está se comportando, fazendo tudo direito. E aqui em casa está tudo bem, não precisa se preocupar nem com a vovó, que nós estamos cuidando muito bem dela também. Mãe, pela segunda vez ela fala: mãe, o telefone não para de tocar. Estão todos preocupados com a senhora. E as notícias que chegam até nós é muito pouco. E o médico não dá informações por telefone. Mãe, fui na casa de vários amigos seus que estão preocupados. E eles também estão telefonando toda hora para saber como a senhora está. Fulano ligou. Enfim, todos estão sabendo do que a senhora está passando. Mãe, mande nos avisar se a senhora estiver precisando de alguma coisa. Pede para a enfermeira ligar aqui em casa. Mãe, comporte-se, não levante, não faz esforço, descansa. Aqui está tudo bem. O nosso cachorrinho não quer comer, ele não está com fome, ele está muito triste. Nós estamos orando para a senhora, para que possa recuperar logo e voltar para casa, o mais rápido possível. Mãe, amanhã vou fazer o meu batismo. Estou muito contente com isso. O pastor me disse que vai visitar a senhora no hospital. Mãe, todos desejam melhoras com muito carinho. Para a mãe mais linda do mundo. E aí ela fecha aqui, ela assina, ela dá para as outras irmãs e para os vizinhos que estão apoiando ela nessa situação. Só que a mãe nunca leu essa carta. A mãe nunca leu essa carta, porque no 7º dia a mãe veio falecer. No 7º dia, essa criança, da noite para o dia, se tornou uma mulher, no sentido de assumir toda uma família. Mas você pode imaginar, imaginar, estar no lugar dessa criança, a vontade que ela tinha de poder estar com a mãe dela naquela ocasião, de poder olhar para a mãe dela e falar: mãe, nós estamos orando pela senhora, mãe, melhora, mãe, eu te amo. E ela não pôde fazer isso. Ela relatou nessa carta. Com 7 dias, como eu disse, a mãe dela morreu. Essa carta ficou guardada por 31 anos. Essa carta tem 31 anos. E só agora ela permitiu que os seus irmãos o vissem e algumas outras pessoas. Você tem noção agora da importância de você como filho honrar o teu pai, a tua mãe, baseado no que a palavra fala? Deus fala: não é bom que você esteja só. E aqui nós estamos falando de filhos para pai, de pais para filhos. Põe-se no lugar dessa criança que escreve como adulto, que está com uma dor agora imensurável, que a única coisa que ela queria é poder ver mais uma vez a sua mãe, e não pôde. Você que tem uma mãe, você pode mudar. Se você fosse essa pessoa, você pode talvez mudar essa história, de levar uma palavra de alegria, de ânimo, de conforto para os seus pais. Eu não estou falando somente para a mãe, estou falando para os pais. Para o teu pai que você não vê, que teu pai que mora longe, talvez para o teu pai que te abandonou, e você poder falar sem julgamento: obrigado, porque eu nasci, porque você me fez nascer. Gente, é muito impactante isso. E muitas vezes você adia para você, seu coração até fala: eu queria falar isso para eles, mas por algum motivo você se trava, você se fecha, a coisa não evolui. Amanhã pode ser tarde. Amanhã talvez você esteja escrevendo no seu diário, ou no seu caderno,
uma carta similar a essa. Eu estou trazendo para você um conhecimento que pode mudar a sua vida, no sentido de você não precisar escrever uma carta como essa, mas sim você se direcionar à pessoa que te criou e falar para ela: ó, muito obrigado, sem julgamento, mas muito obrigado por tudo que você fez. Aí se não fez nada, agradeça do mesmo jeito, agradeça do mesmo jeito. E pai, você também, como você pode, nesse exato momento, ter uma vida diferenciada com teu filho, porque filho não tem idade, filho tem amor, filho precisa de atenção, de você poder pegar o teu filho, e você abrir o seu coração para ele, e dizer: filho, como você é legal, como o papai te ama, como a mamãe te ama. Não deixe para depois ter que fazer isso, porque amanhã eles vão crescer, amanhã eles vão embora, e se eles não forem para outro município, outro estado, outro país, vai ficar mais difícil. Então viva esse momento agora com eles, porque é para isso que esse momento tem um nome chamado presente. Então aproveita esse presente que Deus está te dando hoje, e hoje abra o teu coração para o teu filho, e teu filho abra o teu coração. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu passei. De fato, eu também não sei o que você passou, mas sei o que Jesus passou por você, e você também sabe o que Jesus passou. E o amor supera tudo. Tem muitas adolescentes, muitas crianças que têm os pais fisicamente. Tem os pais que compraram material na semana passada para estudar. Tem os pais que compraram uniforme. Tem os pais que compraram, já fizeram a compra do mês. Aleluia, e glória a Deus. Mas são as únicas coisas que representam o pai. Porque o pai não senta numa cadeira para conversar, não senta num sofá para dialogar, não deita na cama com seus filhos para perguntar: filho, como você está hoje? O que o papai ou a mamãe pode estar fazendo por você hoje? Aí, os de fora os de fora faz o que não deve, os de fora induzem no que não deve. Por quê? Porque há uma lacuna dentro da sua própria casa. Por responsabilidade de quem? Aí fica a pergunta para cada um de vocês. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje não é somente essa, mas sim nós fazemos uma análise séria e consciente. Como está o meu relacionamento com os filhos? Acabamos de falar aqui exemplos e até um testemunho. Como está o meu relacionamento com meus pais? Faça essa pergunta. Faça essa pergunta e tenta te responder. Ah, mas meu pai não me merece. Espera aí, gente. Lá na frente, daqui a pouco nós vamos ver que o relacionamento sem amor, esquece. Relacionamento sem amor, esquece. Mas espera aí, eu posso amar o meu amigo, o meu irmão? Deve. Mesmo sendo do mesmo sexo? Sim, porque amor não é uma sensação, amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Eu decido amar o meu irmão, eu decido amar os meus pais, eu decido amar os meus colegas. E aí para os casados, como está o seu relacionamento com o teu cônjuge? De 0 a 10. Está bom? Está 9, 9,5, 10? Está no 4, está no 3? Está no 6,5? A média é 7, tá? Então, já reprovou. E aí, como está o seu relacionamento com o teu cônjuge? Você tem conversado? Você tem buscado, pelo menos, um diálogo? Conversar em demasia não é diálogo. Conversar de apenas um falar e outro só ouvir não é diálogo. Diálogo, como o próprio nome diz, é di é dois. Dois é, eu falo, você escuta, você fala, eu escuto, vamos entrar
no entendimento, vamos entrar num acordo, eu tenho que saber ouvir, você também tem que saber ouvir, vamos pensar nós dois juntos, aí sim. Mas muitas vezes no casamento não é assim que acontece. Muitas vezes é um falando, e o outro, por não aguentar mais, finge que ouve, nem fala mais nada. Porque se falar vai dar briga. Isso não é diálogo. Isso não pode ser diálogo. Para vocês jovens que vão casar aí, pega essa. Tem que ter abertura, tem que ter sensatez, tem que ser sensato, tem que ser sábio. Não basta ser inteligente, tem que ser sábio. A sabedoria, sim. Então, como é que está o seu casamento, meu irmão? Será que vale a pena hoje à noite ainda, diácono Gilmar, na calada da madrugada, chamar a patroa e conversar? Eu acho que nós podemos melhorar. Não vamos levar isso para o negativo. Está ruim nisso. Não. Eu acho que nós podemos e devemos melhorar nisso, por causa disso. Isso vai nos favorecer nisso e nisso. E não ficar analisando pelo lado negativo, mas sim maximizando o que pode ser realmente melhorado. De que adianta a gente vir na igreja, vamos ser sinceros, a gente vir na igreja, antes de chegar em casa já está quebrando o pau. Chega amanhã, um não olha nem para a cara do outro. E ainda quer fazer a leitura do Salmo 91. Faça-me o favor. Não é por aí, irmão. Não adianta. E outra, diálogo. Tem que saber ouvir. E na hora de falar, não é o que eu falo, como eu falo, mas sim, como eu levo, como eu transmito uma comunicação. E isso, eu gosto já falei para vocês inúmeras vezes, eu gosto de comportamento. Eu gosto de estudar o comportamento. Por exemplo, vai começar um namoro entre duas pessoas. Gente, é uma maciez no falar, é uma sabedoria no que vai expor, já fica pensando até dentro de casa, alguém fica até escrevendo, na hora que eu ver ela ou ver ele, eu vou falar assim, assado. A hora que vai ligar no celular, fala só palavra bonita, até em inglês fala, I love you. Não é verdade? Fica tudo bom. Aí depois de casado, que a coisa já está lá, que as contas já estão tudo na parede lá, e a coisa está apertada, aí começa a falar as palavras pesadas. Poxa, mas você não era assim quando casou. Mas eu também não tenho tudo isso de problema. Poxa, calma. O casamento, o relacionamento é justamente isso. E em qualquer situação, a Bíblia nos fala o seguinte: o ferro é que amola o ferro. Quando a gente vai comer um churrasco, ela não é, pastora? Vai molar a faca, pega aquele pedaço de ferro lá e fica lá limando, ó. Para quê? Para cortar mais. Porque é o ferro que lima o ferro. Então você, de certa forma, é a lima. E o teu outro lado é o outro lado do ferro que vai limar. E os dois aprendem com isso. Então não adianta, no relacionamento, quando está começando, como diz assim, é tudo na manteiga, né? Tudo macio, tudo no pão de mel, né? Depois vai para o pão mandi. Oxi, calma, gente. Isso faz parte do processo. O que não pode é você, durante o processo, esquecer de tudo isso e não viver e deixar os problemas por uma falta de relacionamento, por uma falta de diálogo e por água abaixo. Na semana retrasada eu estava vendo uma reportagem, um casamento que durou 7 horas. 7 horas. 7 horas. E detalhe, gastou mais de 1 milhão de festa. Na noite mesmo, depois do negócio lá, que eles foram se relacionar, tudo começou o primeiro confronto, a mulher falou, eu não quero viver o resto da vida assim não. E gastou mais tanto para separar. Por quê? Por causa de um relacionamento. Eu estou falando de relacionamento homem e mulher, mas tem outro tipo de relacionamento. Por exemplo, como anda o meu relacionamento com os meus colegas de trabalho? Como andam os meus relacionamentos na minha área profissional? Amados, eu trabalho num ambiente que hoje a gente toma conta de mais ou menos 60 pessoas. Dessas 60 pessoas,
Sinceramente, estou falando apenas de um micro-organismo. Dessas 160 pessoas, basicamente todas foram indicadas. Todas foram indicadas. Inclusive eu fui indicado por alguém. Por quê? Relacionamento. Se você é uma pessoa que tem bons relacionamentos, você consegue ir mais longe. Por outro lado, o inverso é verdadeiro. Se você for um enrosco de relacionamento, as pessoas também vão falar de você, do tipo, não contrata aquele lá que é problema. Então, vale a pena a gente parar para fazer uma reflexão, e aí vale a pena você fazer agora. Como é que é o meu relacionamento dos meus colegas de trabalho? Será que é positivo? Será que você é esse bam que você acha que você é? Será que quando os seus colegas falam para você, fala mais baixo, seja mais calmo, vamos por aqui, larga de ser teimoso, será que tem um quê de verdade em tudo isso? Eu não estou falando que é ou deixa de ser, eu estou falando que você precisa fazer uma reflexão, porque talvez as pessoas não gostam nem de ter relacionamento, nem ter amizade com você, porque você é um angu de caroço. As pessoas vão afastar, em vez de juntar, vai afastar. Aí fala, ninguém gosta de mim, eu prefiro ser sozinha. Não é que você prefere, é porque ninguém gosta de se relacionar com você, porque você é fechada, ou fechado, você não se relaciona. A gente até tenta, mas você não abre, consequentemente, a pessoa recua. A gente vê adolescentes, adultos, maduros, fechados em 24 horas dentro de 4 paredes, porque não se relaciona. Mas eu sou mesmo assim. Perfeito. Jesus era assim? Jesus saía da Galiléia, ia para Decápolis, voltava para Galiléia, ia para Jerusalém, não parava. E 12 ia lá acompanhando ele. E ele ia levando a palavra. Não vale a pena ser sozinho. Por isso que no início de Gênesis, Deus fala assim, deixa claro que era Ele, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, abra a mente agora, faça uma autoanálise. Será que eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinho? Será que eu tenho bons relacionamentos? Será que eu tenho amigos de verdade? Eu não estou falando de quantidade, tá? Será que eu tenho amigos de verdade? Será que a minha esposa ou meu marido é o meu amigo? Faça uma autoanálise da sua vida. Será que com 5 pessoas que eu me relaciono, 4 eu estou sempre quebrando o pau? Será que eu não preciso de uma libertação, de uma cura, de uma reflexão, de uma autoanálise? Mas aí você fala assim, mas eu não consigo ver isso. Perfeito. Então pega 3 pessoas que você acha que é tua amiga, teu amigo, em particular, e fala para ele, como é que você me vê? Pede para ele, seja verdadeira comigo. Como é que você me vê? Eu dou muito trabalho? Eu sou uma pessoa problemática no seu ponto de vista? E ele vai falar para você. Diante do que ele falar para você, você vai ter a sua conclusão. Se você é ou não uma pessoa difícil de se lidar. Mas se você descobrir que você é difícil e quer permanecer, tudo bem, não tem problema nenhum. Vai continuar aí, sozinha, sem relacionamento, sem amigos. Mas se você vê que você é assim e precisa mudar, mude. Começa por onde? Começa buscando novos conhecimentos, ou conhecimentos antigos que você ainda não conhece. Eu insisto e sempre falo nisso, gente, quer uma vida diferenciada? Vai estudar e viver Provérbios. Estuda e viva o que Provérbios tem para você. É muito rico, é muito sensato. Todos que assim o fizeram têm uma vida diferenciada. Em todas as áreas, Provérbios te ensina a como proceder. São 31 capítulos com centenas, talvez milhares de orientações práticas para o dia a dia. Uma delas, filho meu, não anda com gente que é enguiço, que você vai ficar enguiçado. Simples assim. Se está falando isso, faça uma análise, obedeça. Filho meu,
seja sábio no falar, ouça mais, fala menos. Está lá em Provérbios. Vamos aprender, vamos viver. Então eu estou fazendo uma comparação aqui nos seus colegas de trabalho. Eu fiz uma comparação aqui e fiz uma pergunta: como é que está o meu relacionamento com os meus amigos? Um bom relacionamento, presta atenção nisso, tem que ser alimentado. De vez em quando você precisa ir lá e molhar, como se fosse uma planta, porque a distância esfria. A distância esfria, pode ter certeza. Qualquer tipo de relacionamento. Ah, mas tem amiga que tem 10 anos, a gente se fala de vez em quando. Ótimo, uma vez por ano você vai continuar conversando. Mas ter aquela pegada que tinha antes é difícil. Faça uma análise das suas amigas, dos seus amigos de adolescente. Cadê eles? Cadê eles, para os maduros aqui? Não tem, por quê? Porque estão em outras situações, outra cidade, foram embora, não sei, mas a distância esfria. Então, tempo em tempo, nós temos que regar o relacionamento com as pessoas que a gente acha que precisa se relacionar. Isso é fundamental, e é por isso que Jesus sempre estava junto com os 12, junto com quem ele podia estar arrebanhando, e mais, sempre no monte orando, porque ele também tinha um relacionamento diferenciado com o Pai. Nós vamos falar daqui a pouco. Tem sentido isso, pessoal? Faça uma autoanálise. Não tem como você ou eu vivermos como uma ilha. Nós somos interdependentes, dependemos de alguém para tudo e qualquer coisa. Se é para comprar um pão, alguém vai fazer aquele pão. E se você for comprar aquele pão, você precisa ter dinheiro. Para você ter dinheiro, você tem que fazer por onde que você arrecadou aquele dinheiro. E é um ciclo, não tem como fugir disso. Mas eu não vou fazer mais nada, então não come. Não comeu, morreu. Morreu, e aí? Está com Deus, vai para a glória. Se não está, ai, ai, ai. Percebe? Agora, talvez, depois de falar sobre a família, mais importante na verdade, é como está o seu relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Se Ele te chamasse agora, se Ele falasse: opa, filha minha, filho meu, a sua senha, venha. Como é que você estaria hoje? Você teria estrutura suficiente de sentar na frente dEle e falar para Ele: eu te obedeci, eu te adorei, eu glorifiquei o teu nome, fui fiel ao Senhor? Será? Será que você está tendo esse relacionamento diário, esse relacionamento constante, um relacionamento de qualidade com o Pai, de você poder falar para Ele: Pai, que bom que o Senhor me trouxe, e eu sei que é aqui que eu vou ficar com o Senhor. Esses dias um pai sentou junto a um filho adolescente, e o filho estava cometido de um câncer, onde os médicos disseram que ele ia morrer. E naquele sofá, o pai falando para o filho, segurando o filho pelos braços e falando: filho, você é tudo que eu tenho, você é tudo que importa para a minha vida, o Pai vai cuidar de você sempre, o Pai vai dar tudo que pode para poder fazer você ter uma vida digna. E assim o Pai fez. Essa criança está viva ainda hoje. É a vida do pai, é a vida da mãe. Porque por mais que possa ter 10 filhos, a mãe sempre vai cuidar mais daquele que mais precisa. E naquela situação é aquele menino franzino que está lá precisando de um socorro, de um milagre. E nesse sentar com o filho, o pai não fala só com o filho. O pai, começando a chorar,
ele olha para cima, ele vira o rosto para cima e começa agora a falar com Deus. E ele fala: Deus, eu não sei por que o Senhor permite isso. O pai nunca sonha ter um filho com câncer. Eu nunca sonhei em ter uma criança com câncer. Eu sempre sonhei ter filhos. Mas se o Senhor permitiu isso, é porque tem propósito. E se tem propósito, eu aceito a sua vontade. Mas não quer dizer que eu não sinto uma dor no meu coração, de não poder fazer nada, porque eu não posso, mas o Senhor pode. E aí o pai fala: assim como o Senhor fez com Jó, assim como o Senhor tratou Jó, tirou tudo dele, e o Jó não desistiu, eu também não vou desistir. Porque se eu sei que se o Senhor quiser curar meu filho, em 1 segundo o Senhor pode curar. Mas se o Senhor não curar, eu sei que o Senhor também continua sendo o meu Deus. E aí o pai fecha falando: se o Senhor curar, muitos vão ver e vão acreditar no Senhor, porque o Senhor curou de câncer daquele menino, meu filho. Mas se o Senhor não curar, eu vou glorificar o Senhor por causa do meu filho, mesmo ele sendo assim. Porque o milagre não está no Senhor fazer e trazer a cura. O milagre está no Senhor fazer alguém que era para estar morto, estar vivo, e esse alguém mudar a vida daquele pai. Esse nível de relacionamento é que você precisa ter com Jesus quando você for dormir, por exemplo. É você rasgar o teu coração, é você entender que você depende dele, é você entender que ele pode fazer tudo por você, e muitas vezes ele quer fazer tudo por você, mas por algum motivo você não está dando condições para que ele faça, porque você não está fazendo a sua parte, porque ainda você não entendeu o processo, o propósito, ou talvez você já entendeu, mas decide não fazer nada. O jovem rico entendeu: venda tudo, dá aos pobres, venha comigo. Ele entendeu, mas ele tomou uma decisão de: eu não quero isso. É um direito deles, é um direito dele, mas você pode fazer diferente a partir dessa noite. Segundo a Bíblia, o significado de relacionamento está relacionado primeiro ao amor. Ao amor. E aí, 1 Coríntios 13, e aí eu fico feliz em poder falar isso, porque é a palavra da Bíblia. A Bíblia fala assim: o amor tudo sofre, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não se comporta com indecência. Olha essa palavra, meus amados. O amor não se comporta com indecência. O amor não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. O amor não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. E aí ele finaliza: o amor tudo suporta. Então, maridos e esposas, quando você falar para o seu cônjuge: eu não suporto mais você, é porque você não ama, porque o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. E o nosso relacionamento, a gente tem que fazer uma comparação também mais ou menos assim. Meu filho, fazendo uma comparação, na adolescência, errou, começou a andar por caminhos que não devia. Você manda ele embora? Não, porque é carne da sua carne. Você tenta corrigi-lo, você traz para perto, analisa o que está acontecendo, mas você suporta o seu filho. Já o teu cônjuge, na primeira vacilada, vai embora, some da minha vida. Isso não é amor. Faz uma comparação. Eu estou fazendo uma comparação de amor de pai e mãe para filhos e de um amor entre duas pessoas como cônjuge.
A gente estava vindo para cá hoje. A vida é dinâmica, meus amados, e isso foi real. A gente estava vindo para cá hoje, então um estacionamento terrível aqui na FEB, e a minha esposa falando de uma pessoa muito conhecida nossa, no qual a esposa mandou ele embora. Mandou embora. Porque ela não suportava mais, não estou aqui julgando certo ou errado, tá? Vou relatar o fato. Ela não suportava mais, segundo ela, a morar em casa alugada. Mandou o marido embora e falou para ele: enquanto você não comprar nossa casa, eu não volto com você. Será que o nosso amor está relacionado a conquistas materiais? Que amor é esse? Que amor é esse? Será que isso é amor? Vale aí uma reflexão. O amor necessita de ter uma comunhão, uma conexão. Por isso que eu disse, precisamos estar juntos. O amor precisa ter fidelidade. Como que eu posso amar alguém se eu não sou fiel a ela? E não estou falando exclusivamente de cônjuge, eu estou falando como parceria. Você é fiel com o meu amigo? Porque se você é meu amigo, eu sou fiel a você, eu não vou querer colocar você nas enrascadas. Mesmo que eu vá, eu não posso colocar você nas mesmas enrascadas. Eu tenho que te blindar para que você continue sendo meu parceiro e confiando em mim. Então a questão de fidelidade é muito importante, mas tão importante quanto tudo isso que eu falei para vocês, só para saber se vocês amam mesmo. O amor perdoa. O amor perdoa. Então, se tem alguém que já te magoou, que já te machucou, que já te humilhou, que já te abusou, o verdadeiro amor perdoa. Eu não estou falando para você voltar e ter relacionamentos, não. Eu estou falando para você perdoar, colocar nas mãos de Deus, não ficar pensando nisso, pensar em Jesus e pensar para frente. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu passei? De fato eu não sei. Mas se você não entender o que é perdão, porque você não merecia estar aqui, e mesmo assim Cristo, de tanto que Ele te amou, Ele te perdoou, Ele te remiu lá naquela cruz. E siga o exemplo do Cristo. Perdoa. Relacionamento também é perdoar. E para finalizar, para se ter relacionamento, precisa entender que relacionamento faz parte de crescimento e faz parte de aprendizado. No sentido de podermos aprender sempre, de nos melhorar sempre, de ser uma nova versão sempre. Porque foi para isso que Cristo nos ensinou. Ele diz lá, quando eu era criança, eu tomava coisa de criança, eu tomava leitinho. Depois eu fui crescendo e o alimento foi outro. Hoje, muitos já estão no processo de maturidade. É outro nível. Água nos calcanhar, no joelho, nos artelhos, no lombo, nos ombros. E quanto mais é dado, mais é requerido, meu amor. Então, que possamos hoje pensar: como eu me relaciono com Deus? E o que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento com Ele? O que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento conjugal, para quem é casado? O que eu posso melhorar para melhorar o meu relacionamento com meus filhos? O que eu preciso mudar para melhorar o meu relacionamento com os meus colegas de trabalho? O que eu preciso melhorar para melhorar o meu relacionamento no meu ambiente da igreja no qual eu participo? É fácil eu falar para vocês: faça isso e deixa de fazer aquilo. A proposta é: para pensar, para fazer uma análise, se melhore, cresça, deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você, deixa o Espírito Santo entrar dentro de você e tirar tanta coisa que você nem enxerga que é ruim, que não serve para nada, e jogar fora, para que Ele possa colocar coisas novas, para que Ele possa colocar um relacionamento novo.
para que Ele possa colocar uma oportunidade nova, para que Ele possa colocar uma alegria nova dentro de você. Mas para isso, esqueça aquilo que não produz nada. Foi falado aqui na oferta sobre sementes. Deixe a semente do Espírito Santo entrar dentro de você e deixa o próprio Espírito fazer crescer e você ser uma nova pessoa, nova criatura, filho genuíno e verdadeiro de Cristo. Se você quer um relacionamento com o Pai, eu creio que você quer, porque senão você não estava aqui agora e nem nos assistindo, fica de pé agora.